Os muçulmanos na Península Ibérica. No século VII, na Península Arábica surgiu uma nova religião, o Islão. Onde surgiu o Islão? Até ao século VII, os árabes acreditavam em muitos deuses. No ano 612, Maomé, um mercador de Meca, fundou uma nova religião que uniu os árabes na crença que Alá era o seu Deus. Para onde se expandiu o Islão? Os primeiros muçulmanos, que eram oriundos de uma região muito pobre com muitos desertos, iniciaram a conquista de outros territórios para poderem obter riquezas e terras férteis e para expandir a sua religião. Após dominarem a Península Arábica, os muçulmanos conquistaram territórios na Ásia, em África e na Europa. Como foi feita a conquista da Península Ibérica? Os muçulmanos do norte de África e da Arábia atravessaram o Estreito de Gibraltar e invadiram a Península Ibérica no ano 711. Comandados por Táriq, venceram o exército visigodo na Batalha de Guadalete, onde desapareceu o último rei visigodo, Rodrigo. O reino visigodo enfrentava várias divisões internas, o que facilitou a conquista da Península Ibérica pelos muçulmanos. Ocuparam todo o território peninsular com exceção da zona das Astúrias, no norte da Península Ibérica, e era onde muitos cristãos se tinham refugiado. Como conviveram os cristãos com os muçulmanos? Durante a ocupação muçulmana houve momentos de confronto militar, mas também de tolerância e paz. Estabeleceu-se relações comerciais entre os muçulmanos e os cristãos e partilharam usos e costumes. Fizeram acordos entre vencedores e vencidos para permitir que os cristãos praticassem a sua religião sob determinadas condições, como o pagamento de impostos. Desta forma, a presença dos muçulmanos na Península Ibérica provocou muitos confrontos, mas também deixou uma grande herança. Que herança foi deixada pelos muçulmanos? Desde cerca do ano 711 até 1492, 800 anos, os muçulmanos marcaram um modo de vida das populações ibéricas, deixando assim várias influências. Na agricultura e nas indústrias industriais, novas técnicas para trazerem água e para a rega, como açudes, noras e as picotas. Novos alimentos e novas culturas como a amêndoa, a alface, a alfarroba, o arroz, a romã e o figo. Novas técnicas de fabrico, de papel, da tapeçaria, dos azulejos e da cerâmica. A nível da arquitetura, construíram mesquitas, palácios e castelos, mais visíveis no sul da Península Ibérica, porque foi aí que os muçulmanos permaneceram mais tempo e até mais tarde. Ainda hoje existem características nas casas, deixadas pelos muçulmanos, como os pátios interiores, os terraços, as chaminés rendilhadas, os arcos de ferradura e as paredes caiadas, com cal que é branca. Na língua, a língua portuguesa tem mais de 600 palavras de origem árabe que facilmente identificamos, como por exemplo as que começam por al. Nas ciências, os muçulmanos deixaram na Península Ibérica novos conhecimentos nas áreas da medicina, onde houve progressos na identificação de doenças e na forma de as curar, os tratamentos. Na astronomia e na navegação introduziu instrumentos de orientação como a bússola e o astrolábio e o desenho de mapas terrestres distantes. Resumindo, o Islão surgiu na Península Ibérica no século VII, o seu deus era Alá e o fundador foi Maomé. Expandiu-se para a Ásia, África e Europa, Península Ibérica. Razão para quererem conquistar a Península Ibérica foi conquistar terras férteis e riqueza e expandir a sua religião islâmica. Conquista da Península Ibérica, ano 711, século VIII, entraram por Gibraltar o comandante do exército era Táriq e conseguiram dominar toda a Península Ibérica menos as regiões montanhosas das Astúrias, onde se encontravam a maioria dos cristãos. Convivência entre cristãos e muçulmanos. Tiveram períodos de conflito, mas também de paz, celebraram acordos em troca do pagamento de impostos, como por exemplo os cristãos praticarem a sua religião. Herança muçulmana, língua, agricultura com novas técnicas para trazerem água para as terras e formas de regar, bem como novas culturas, alface, arroz, alfarroba, na arquitetura, com construção de mesquitas, palácios e castelos e características próprias das casas. Na medicina, formas de diagnóstico de doenças e para tratamentos. Deixaram nas indústrias artesanais a pólvora, o papel, a tapeçaria, cerâmica e azulejos. E introduziram a bússola, o astrolábio e os mapas. É no sul da Península Ibérica, como por exemplo no Algarve, que até hoje se encontra características muçulmanas nas casas, porque foi onde permaneceram mais tempo.